Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diante de mais um exercício sobre comparação de frações. A oitava questão de nossa lista diz o seguinte: escreva no caderno as frações 2/3, 1/2, 5/12, 1/3 e 7/15 em ordem crescente, da menor para a maior. Para ilustrar o nosso método, a forma com que vamos resolver esta questão, vamos lembrar e tomar como exemplo o item A do sétimo exercício. No item A daquela situação, nós tínhamos as frações 3/5 e 8/5. Vimos que neste caso existe uma simplicidade maior para comparar as frações. Por quê? Porque elas possuem o mesmo denominador. Se frações possuem o mesmo denominador, a maior delas será aquela que tiver o maior numerador. Neste caso, vejam que 8 é maior que 3. Então, por consequência, teríamos que a fração 8/5 é maior que 3/5, ou que 3/5 é menor que 8/5. Vamos pensar mais um pouco. Se nós tivéssemos as frações 2/7, 1/7, 5/7 e 3/7 e planejássemos colocar essas frações em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior, o que nós precisaríamos fazer? Pessoal, vejam que aqui nós temos uma situação onde todos os denominadores das frações que nós queremos comparar são iguais. Neste caso, segue a mesma regra do primeiro exemplo. Ou seja, teríamos o seguinte: ordenando estas frações da menor para a maior, a menor delas é aquela que tem o menor denominador, ou seja, 1. Então, nós temos as frações 1/7, em seguida temos 2/7, 3/7 e finalmente 5/7. Essa é a ideia que nós vamos usar. A ideia de que, quando as frações têm o mesmo denominador, a comparação delas é facilitada. Tá bem? Então, retomando, o primeiro passo a fazer neste caso é encontrar frações equivalentes a estas frações dadas, de modo que elas tenham o mesmo denominador, pois assim o nosso trabalho vai ser facilitado. Então, pessoal, o primeiro passo neste sentido é a gente encontrar um denominador comum. Como é que nós fazemos isso? Através do cálculo do MMC com estes denominadores. Nós vamos fazer o MMC entre 3, 2, 12, 3 já apareceu, não precisamos colocar, e 15. Fazendo este processo, nós vamos encontrar um denominador comum para estas frações. Vamos lá. Iniciamos a decomposição pelo menor número primo, que é o 2. 3 não dá por 2, repetimos. 2 dividido por 2 dá 1. 12 por 2 dá 6. E 15 por 2 não dá, repete. Como ainda existe um número que ainda dá para dividir por 2, neste caso o 6, nós vamos utilizar ele novamente. O 3, repetimos, o 1 também, o 6 por 2 vai dar 3 e o 15 não dá, repete. Vejam que agora não tem nenhum número divisível por 2, não existe nenhum número par. Vamos agora seguir para o próximo número primo, que é o 3. Vejam que aqui existe 3 números que podem ser divisíveis por 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. E 15 por 3 dá 5.
Agora, o único número primo a ser usado é o próprio 5. Finalmente realizamos a nossa decomposição em fatores primos. Lembrem-se que o MMC é igual ao produto dos fatores que aparecem na decomposição. Neste caso, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 5, 60. Pessoal, 60 será o nosso denominador comum entre todas as frações. Nós vamos reescrevê-las, todas estas frações, utilizando o denominador 60. E agora nós vamos fazer o seguinte. Pretendemos encontrar uma fração equivalente a 2/3, cujo denominador seja 60. Esta fração é 40/60. Por quê? Porque, vejam, do 3 para encontrarmos 60, precisamos multiplicar por 20. Então, a mesma coisa deve ser feita com o 2, certo? 2 vezes 20, 40. Seguindo o mesmo procedimento, pretendemos encontrar uma fração equivalente a 1/2, de modo que o denominador seja 60. Esta fração é 30/60. Por quê? Porque vejam que o 2, para se tornar 60, foi preciso realizar uma multiplicação por 30. Portanto, o mesmo deve ser feito com o numerador. 30 vezes 1 deu 30. 5/12. Queremos encontrar uma fração equivalente a ela, cujo denominador seja 60. Esta fração será 25/12. Por quê? Porque o 12, para se tornar 60, foi preciso multiplicar por 5. 12 vezes 5, 60. O mesmo deve ser feito com o numerador. 5 vezes 5, 25. Qual seria a fração equivalente a 1/3, cujo denominador é 60? Esta fração é 20/60. Por quê? O 3, para se tornar 60, foi preciso realizarmos uma multiplicação por 20. O mesmo deve ser feito com o numerador. 20 vezes 1 deu 20. E, finalmente, queremos encontrar uma fração equivalente a 7/15, cujo denominador seja 60. Esta fração vai ser 28/60. Mas por quê? Ora, porque precisamos multiplicar o 15 por 4 para que ele se tornasse 60. O mesmo deve ser feito com o numerador. 7 vezes 4 deu 28. Percebam que antes nós tínhamos 5 frações cujos denominadores eram distintos. Através do MMC, nós conseguimos encontrar um conjunto de frações equivalentes às frações dadas, cujos denominadores são iguais. Lembram no início da nossa resolução? Quando os denominadores são iguais, é muito fácil comparar as frações. Vamos pôr estas frações em ordem. E vamos ordenar de acordo com o numerador. O menor destes numeradores é o 20. Depois temos o 25, o 28, o 30 e o 40. Então, vamos utilizar o sinal de desigualdade adequado, sabendo que as frações crescem da esquerda para a direita, ok? 20/60 é menor que 25/60. Então, ela recebe 1 ponto, enquanto que 25/60 recebe 2 pontos. 25/60 é menor que 28/60. Então, ela recebe 1 ponto e 28/60, 2 pontos. E assim por diante, ok? Então, o sinal correto de se utilizar é o menor que. Professor, mas não são estas as frações que nós queremos comparar. Pessoal, lembre-se do seguinte.
20/60 é uma fração equivalente a 1/3. Foi assim que nós obtivemos ela. Então, nós poderemos fazer essa substituição normalmente, ok? Por sua vez, 25/60 é equivalente à fração 5/12. 28/60 é equivalente a 7/15. 30/60 é equivalente a 1/2. E finalmente 40/60 é equivalente a 2/3. O sinal de desigualdade é o mesmo, pois as frações são equivalentes, ok? E assim nós conseguimos ordenar as frações da menor para a maior, isto é, em ordem crescente. E é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido e gostado da resolução. Em caso de dúvidas, deixem aí nos comentários, deixem seu like e se inscrevam no canal para que novos conteúdos cheguem até você. Abraço!